O conteúdo de contagem, que é o conteúdo que a gente está estudando nesse período, se divide praticamente em três. É o arranjo, a permutação e a combinação. Arranjo, permutação e combinação. Na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando o conteúdo de arranjo. Então, atenção, anotem algum exemplo, façam perguntas, deixem suas dúvidas nos comentários e muita atenção nas dicas. É isso aí, boa aula. Turma, dando prosseguimento ao conteúdo de contagem, como eu estava falando na abertura, a gente vai trabalhar arranjos, combinações e permutações. Na verdade, o conteúdo de arranjo, a gente já vem vendo alguns problemas que necessitam do conceito de arranjo. No arranjo, a ordem importa. Conteúdos de arranjo são conteúdos que a ordem dos elementos importa. Tipo, eu tenho 5 pessoas e dessas 5 pessoas eu vou escolher um para ser um líder da turma e o outro vai ser vice-líder. O primeiro que eu escolher é líder, o segundo que eu escolher é vice-líder. Percebo que a ordem da escolha da escolha tem um significado. Então, quando a ordem tem uma importância, quando a ordem tem um significado, a gente está trabalhando arranjos. Quando eu trabalho algumas operações, alguns problemas que a ordem do elemento não importa, eu vou estar trabalhando combinação. Daniel, que situação, problema, a ordem não importa? Eu posso falar de uma situação, problema que eu tenho numa sorveteria 5 sabores de sorvete. Chocolate, morango, floco, abacaxi, limão. Aí eu vou pegar e vou pedir um sorvete com 2 bolas. Tanto faz quem vai ser o sabor da primeira bola e da segunda bola. A ordem delas não vai ter importância na hora que eu vou comer o sorvete. É diferente lá daquele problema do início que eu estava falando para vocês, de quando eu tenho 5 pessoas e o primeiro vai ser líder e o segundo vai ser o vice-líder. A ordem da escolha fez sentido, o primeiro se tornou o líder e o segundo se tornou apenas o vice. Então a ordem teve importância. No caso dos sabores do sorvete, a ordem da escolha entre a primeira e a segunda bola não tem importância nenhuma. E permutação é como no problema das pessoas que estavam sentando lá no banco da praça, da aula anterior, da aula de correção. Eu tinha 6 pessoas que iam sentar no banco de praça. Então, se eu tenho 6 pessoas que vão sentar, eu preciso de 6 lugares. Então, quando a quantidade de elemento é igual à quantidade de espaços, é uma permutação. Então, a gente vai ver, isso aqui é o conteúdo do livro didático de vocês, é a página 239. Então, perceba, em uma reunião de um condomínio residencial, foi realizada uma votação para definir os cargos de síndico e subsíndico do prédio. 4 moradores, A, B, C e D, candidataram-se para ocupar esses cargos. De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação? Então, é o típico problema de arranjo. Por quê? Porque a ordem, nesse caso aqui, ela tem uma importância muito grande. O primeiro, no caso, o primeiro colocado da votação vai ser o síndico. O segundo colocado vai ser o subsíndico, que é uma espécie de vice do síndico. Então, quando a ordem, toda vez que tiver um problema, que a ordem tem um grau de importância, nós estamos falando de um arranjo. Então, eu tenho um arranjo aqui de quantos elementos? Eu tenho um arranjo representado por A, eu tenho um arranjo de 4 elementos. Quem são eles? A, B, C e D. Então, o primeiro número que vai aqui no arranjo é a quantidade de elementos que estão em disputa. No caso aqui, 4, vírgula. Esse arranjo de 4 elementos tem quantas vagas para ser preenchida? Tem 2 vagas, a vaga de síndico e subsíndico. Então, aqui eu tenho um arranjo de 4 tomados 2 a 2. A gente diz assim, é um arranjo, um agrupamento de 4 elementos tomados 2 a 2, porque eu tenho 2 vagas. Então,
problema de arranjo é muito simples de resolver. Tem uma fórmula, que eu vou já apresentar a fórmula para vocês, mas vocês podem resolver direto, sem a necessidade da fórmula. Qual é a dica? O segundo número é a quantidade de quadradinhos. Memorizem isso. O segundo número é a quantidade de quadradinhos. Então aqui vai ter quantos quadradinhos? Terá 2 quadradinhos, ó. Primeiro, segundo. Pronto, 2 quadradinhos. E o primeiro número é o número que a gente vai distribuir. Sempre distribuindo sem repetir elemento. É como lá naqueles problemas de algarismos, que são algarismos distintos. Então, tu vai iniciar com quem? Eu vou iniciar com 4. Aí, usei um elemento aqui, sobraram 3. Percebo? E depois a gente multiplica 4 vezes 3, 12. Então, no caso aqui ele perguntou no problema de quantos modos distintos pode ocorrer o resultado da votação. Pode ocorrer de 12 maneiras. Então, ele tem 12 maneiras de formar a chapa dele com síndico e subsíndico. No livro didático também, do segundo ano, que é utilizado na rede de ensino do Ceará, ele traz a forma do arranjo. De 4, né, tomados 2 a 2, vai ser... Quem é o n? Ó? O n aqui no caso é 4. Então, fatorial de 4 dividido pela fatorial de... O n é 4, menos o k, que é o segundo elemento, que é 2. Que vai ser igual... Se perceber aqui embaixo, ó, 4 menos 2 vai dar 2, vai dar fatorial de 2. Então, a fatorial de 4, basta chegar até o 2. Então, vai ser 4 vezes 3 vezes a fatorial de 2. Eliminei aqui, 4 vezes 3, 12. Olha o tamanho da complicação e olha a maneira com que a gente resolveu aqui, ó, pequenininho. Bem mais simples, não é? Então é isso. Quando for problema de arranjo, eu vou colocar aqui uma outra situação de problema de arranjo. Eu tenho um arranjo, digamos, de 5, tomados 3 a 3. Lembra? Segundo número, quantidade de quadradinhos. Quantos quadradinhos? 3. 1, 2, 3. Segundo número é a quantidade de quadradinhos. Vou começar por quem? Pelo primeiro, que é 5. 5 vezes, vai diminuindo 1, ó, 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Se eu resolver por essa fórmula, garanto para vocês que dá exatamente a mesma coisa. Vamos tentar? Aqui, ó. O n é 5, o k é 3. Então, vai ser um arranjo aqui de 5, né? Tomados 3 a 3, igual. Fatorial de n, quem é o n? É o primeiro, no caso é 5. Fatorial de 5 sobre fatorial de n menos k, que é 5 menos 3. Fatorial de 5 menos 3. Eu resolvo logo a de baixo porque vai dar o menor fatorial. Ó, 5 menos 3, 2. Ah, Daniel, quer dizer que sempre embaixo vai dar fatorial de 2? Não, lógico que não, é coincidência. E aqui eu vou chegar até o 2. Ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Eliminou, ó, as fatoriais. Por que eliminou? Porque é uma multiplicação. A multiplicação pode se eliminar. Então tem só multiplicação em cima. Não pode ter soma, não pode ter subtração. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Olha o tamanho dessa conta, olha o tamanho dessa. Bem mais simples, né, pessoal? Muito mais simples. Que esse problema aqui é muito parecido com até uma situação exemplo que tem aqui no livro didático de vocês, que ele diz de um conjunto, né, das vogais. Logicamente são 5 vogais, determine a quantidade de arranjos que podemos formar com 3 elementos. Ou seja, são 5 vogais tomados 3 a 3, que o resultado
logicamente vai dar 60. Né? Então, arranjo é somente isso, são situações problemas que aonde a ordem importa. A ordem tem uma importância. Aí vocês podem resolver tanto direto por esse método aqui ou através da fórmula. Eu mostrei as duas maneiras para vocês. Vocês utilizam a que vocês considerem mais fácil, né? É isso aí. Vou deixar um conjunto de atividades. Espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre arranjo. E até a próxima aula que nós vamos falar de permutações.